no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Termina hoje uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral de 2022. Fica encerrado nesta segunda-feira o prazo para os partidos apresentarem oficialmente ao TSE a lista de filiados. Nessa relação estão homens e mulheres que pretendem disputar um mandato à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado ou ao Governo do Estado. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Os partidos aptos a concorrer às eleições de 2 de outubro cumprem nesta segunda-feira uma das mais importantes etapas do calendário eleitoral de 2022. Fica encerrado hoje o prazo para que os 33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral TSE atualizem as respectivas listas de filiados por meio do Sistema de Filiação Partidária, Filia. De acordo com o TSE, as relações devem conter as datas de filiação, os números dos títulos e os nomes dos filiados, entre outras informações. A norma está prevista na Lei nº 9096/1995, Lei dos Partidos Políticos, segundo a qual as legendas devem informar a lista com os dados dos filiados sempre na segunda semana dos meses de abril e outubro. Se a relação de filiados não for atualizada até a data limite fixada, a filiação constante da última relação remetida à Justiça Eleitoral permanecerá inalterada. Ou seja, para quem se filiou dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, mas o nome não consta na relação recebida pelo TSE, esse cidadão ou essa cidadã estará fora da disputa por um mandato eletivo. O secretário judiciário do TSE, Fernando Alencastro, destaca que a filiação partidária é um dos requisitos para a obtenção do registro de candidatura a cargos eletivos. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. É uma página, jornalista Beto Almeida, do calendário eleitoral que ainda não mexe com os eleitores, mas altera principalmente o quadro, o raio-x dos filiados aos partidos políticos. Essas filiações que foram feitas até o dia 2 de abril têm outro importante componente, que é o efeito da janela partidária. Entre o dia 3 de março e 1º de abril, houve uma revoada de deputados federais e estaduais de um para outro partido. Em todo o Brasil tivemos alterações, migrações desses parlamentares em busca de um novo abrigo partidário na luta pela reeleição. E somente agora, depois do encerramento da janela partidária que aconteceu lá atrás, no dia 1º de abril, somente hoje esse raio-x será conhecido, porque os partidos têm até esta data, até hoje, segunda-feira, para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a lista dos novos filiados. E o que vem de surpresa por aí, jornalista Beto Almeida, entre tantas surpresas, alguns deputados estaduais, federais, Brasil afora, foram tidos como filiados a novos partidos, mas nesse intervalo de 2 semanas do mês de abril, enquanto os partidos não encaminhavam à Justiça Eleitoral a relação de filiados, houve novas mudanças, tivemos novas mudanças. E aí, a partir de amanhã, terça-feira, com esses dados a serem apresentados hoje à Justiça Eleitoral, teremos o real quadro sobre quem está afiliado, vereador, vereadora, deputado, deputado estadual, federal, a que partido. É um novo cenário partidário na vida política do país a caminho das eleições de 2022. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luciano, e essa mudança aí no número de filiados, nos nomes, é importante principalmente para quem vai disputar, porque o prazo de fato é o seguinte: a nova legislação diz o seguinte, que quando vamos ter o pleito no dia 2 de outubro, então tem que estar afiliado há pelo menos 6 meses antes. 2 de abril é o prazo final. Pode ter havido mudanças, por exemplo, de pessoas que estavam dispostas a disputar para um mandato para deputado estadual, mudou para federal ou vice-versa. Gente que estava num partido foi para o outro, desde que tudo isso tenha ocorrido
até o dia 2 de abril para quem vai disputar mandato. Isso é que é importante e que é relevante. Os partidos estão nesse momento, Luciano, fazendo essa atualização das listas, porque muitas pessoas que na realidade anunciaram a filiação desistiram, outros que estavam indo para um partido de repente mudaram de caminho. Um exemplo disso, por exemplo, só para a gente lembrar aqui, a ex-secretária Socorro França, do governo Camilo Santana, ela chegou a pedir, por exemplo, filiação ao PSD, Luciano, mas recuou e voltou novamente para o seu antigo partido, que era o PSDB. Embora Socorro França, por exemplo, ainda não tenha decidido se vai mesmo sair ou não candidata a deputada federal. Seja como for, ela fez esse movimento ainda dentro do prazo. Então, é um caso que a gente está lembrando aqui. Mas tem outros, de pessoas, por exemplo, que estavam aí com o nome anunciado para disputar deputado estadual e vão para a federal. E uma coisa importante, Luciano, é que o Filia, que é esse sistema da Justiça Eleitoral que trabalha a relação de todos os filiados dos partidos políticos no Brasil todo, ele atualmente, ele só é atualizado em 2 meses do ano, 2 vezes, nos meses de abril e outubro. Isso é uma coisa que está ficando, já é ultrapassada. Na realidade, essa atualização ela tem que ser diária e está sendo feita essa mudança, essa modificação, para que todo filiado a um partido político, ele quando entra no Filia, automaticamente, portanto, diariamente, o partido já vem com essa novidade. Só que, por enquanto, como isso está sendo implementado aos poucos, aí sim, o TSE, o TRE aqui do Ceará, diz que tem que levar em conta esse prazo, que é exatamente esse que você falou. Hoje, 18 de abril, importantíssimo, principalmente, não é só para quem está se filiando não, mas principalmente para quem vai disputar o mandato.